Deus de amor, mais um sábado estamos aqui na tua presença para continuar com mais um estudo, com mais um período de comunhão, não só pessoal, mas em grupo, e assim nos conectando mais ainda contigo. Nos ajude a estar com nossas mentes e corações presentes, além do nosso corpo, além do nosso celular. Nos ajude a nos conectarmos umas com as outras, uns com os outros, através desse estudo também, e acima de tudo contigo. Que nossas mentes estejam sendo guiadas pelo teu Santo Espírito. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado mais uma vez para todo mundo. É bom estar aqui com vocês. Hoje, como alguns devem ter visto, o nome do estudo é Pilares do Amor Próprio. Da onde que eu tirei este tema? De um livro. Esse livro alguns já devem conhecer. É Tudo sobre o Amor, de Bell Hooks. Bell Hooks é uma escritora feminista, crítica social, enfim. E ela tem vários livros que ela fala sobre raça, sobre interseccionalidade, sobre capital. E esse é um livro dela que ela fala sobre o amor. É bem interessante porque é uma perspectiva feminista sobre temas, né, relacionados ao amor. Ela aborda vários temas bem interessantes. Eu ainda não terminei, mas estou aí um pouquinho mais pela metade. E é interessante por si só, porque até ela comenta no livro que muitos livros, digamos assim, de autoajuda em relação ao amor, eles são escritos por homens e faltam, às vezes, perspectivas femininas, ainda mais uma perspectiva feminista do tema. Então, eu achei bem interessante muitas coisas que ela fala no livro em relação ao amor, mas também esse ponto de ser uma perspectiva de uma mulher feminista negra escrevendo sobre, que tem, né, uma bagagem aí bem interessante para compartilhar com a gente. Então, o livro é interessante, eu recomendo, né? E eu acho que vale a pena a gente olhar para essas perspectivas que ela compartilha nesse livro, até porque às vezes a gente pega ideias, por exemplo, uma coisa que se dissemina muito nas redes sociais, mas também por pessoas que leram o livro, aquele livro Linguagens do Amor. Esse livro é escrito por um homem, não só um homem, mas um pastor protestante, e ele tem um viés, eu já vi algumas críticas, um viés até que bastante sexista nessas linguagens do amor. Não que seja tudo, digamos assim, desprezível, que não tenha sentido nenhum. Talvez tenha algum sentido, mas às vezes a gente pega como verdade, assume aquilo que é digerir, que é aplicar, sem ter uma crítica em relação a isso. Então, eu acho que vale a pena a gente ver essa perspectiva, que é uma perspectiva feminista, claro, sempre com um olhar crítico, né, analisando todas as coisas e retendo aquilo que é bom, mas acho que vale a pena bastante a gente pensar um pouquinho nisso. Eu vou falar hoje especialmente sobre o quinto capítulo, que é o livro que é o capítulo que ela fala sobre amor próprio, por isso o título do nosso estudo. Mas antes eu queria começar com a gente pensando um pouco no amor em si. O que é o amor? Quando a gente está no meio cristão, então o amor, ele é um tema muito recorrente, muito falado. Eu acho que desde que quem entrou, né, quem é desde a infância ou quem entrou em algum momento, né, em contato com o cristianismo já na vida adulta, de alguma forma teve esse tema, né, presente aí na sua caminhada cristã, o amor de Jesus, enfim, o amor entre irmãos, o que seja, irmãs, né, nesse período da nossa caminhada inicial. O que para vocês é o amor? Eu queria que alguém me dissesse, o que vem na palavra amor, o que é? Vocês pensam, não sei se alguém comenta no chat, eu talvez não vou estar vendo o chat. O Ministério Livrinho, acho que o Gabriel comentou que ele ouviu um podcast do New York Times comentando que a sociedade científica vê essa ideia das linguagens do amor bem crítico, algo que não tem muito fundamento. Eu também vi um vídeo da Bibi Bailas que ela falava exatamente sobre isso, falava sobre de não ser científico, sobre o viés sexista e tal, sobre ser feito por um pastor protestante, né, algo a ser questionado. Enfim, enquanto vocês pensam aí o que é amor, eu queria que umas duas pessoas falassem, não tem que ser uma definição
Carla Samara, ação e também princípio de vida. Obrigada, Carla. Por que que a Bell Hooks, o primeiro capítulo dela, do livro, é exatamente sobre, eu até vou ler aqui o título do capítulo, que é Clareza, pôr o amor em palavras. Ela fala sobre a importância de nós definirmos de maneira clara e, digamos assim, clara, tá bom, clara o que é o amor, porque senão isso nos leva a permanecer, às vezes, em relacionamentos, em situações em que o amor não está presente, e a gente não consegue identificar isso, a gente acha que aquilo é amor e acaba investindo nosso tempo em uma relação onde ele não está ali realmente. Isso acontece, por exemplo, às vezes com mulheres que estão em relações abusivas e que, apesar de que às vezes o marido, o companheiro, a violenta, a trata com desrespeito, em alguns momentos ele tem atitudes de carinho, de cuidado, e a mulher fica confusa e acredita que, apesar dele ter essas dificuldades, vamos colocar assim, na mentalidade dessa mulher, ele ainda ama. Ela não entende que o amor, por exemplo, ele não pode coexistir com o abuso, não pode coexistir com a falta de respeito. Então, ela coloca a importância de nomear, ter algo claro, para então conseguir identificar ele nos diversos períodos da nossa vida e conseguir praticá-lo também. Então, a Carla colocou ali ação e também princípio de vida. Então, o amor seria mais relacionado com a questão de ação mais do consentimento. Isso é o que também traz no livro. Eu acho que é um conceito que nós, como cristãos, também desenvolvemos, né? É um princípio de vida. O que é o amor? Ele quer falar o que é. Não sei se ouviram pelo comentário do Pedro. A vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. Esse a definição que ela dá, que na verdade é de um outro autor, eu não peguei o nome, mas ela cita no livro o nome do autor. Mas esse seria digamos assim, pode até mandar. Não, o primeiro texto ainda não. Essa seria, digamos assim, a máxima que está bem presente no livro, que ela cita várias vezes, seriam as ações que tomamos em favor do nosso crescimento espiritual ou de outro. Eu vou colocar aqui só crescimento espiritual. Ou seja, é um relacionamento onde existe, falando um relacionamento de duas pessoas, né? Seja uma amizade, seja um relacionamento amoroso, enfim, uma relação entre familiar, é onde exista o desejo mútuo e ações tomadas em favor do crescimento da outra pessoa e seja algo, né, recíproco, mútuo, enfim. Então, isso seria o amor. Mas tem outra definição que ela dá também, que ela cita algumas vezes também ao longo do livro, que diz que o verdadeiro amor é uma combinação de... Ali ela dá 6 elementos, eu vou escrever eles aqui, que seriam respeito, responsabilidade, cuidado, compromisso, confiança e sabedoria ou conhecimento. Eu gosto dessas duas definições juntas, digamos assim, 56. E eu acho interessante pensar nisso, ela até fala sobre a importância de fazer esse exercício e olhar para a sua infância e às vezes reconhecer que talvez a sua infância faltou alguns ou vários desses elementos e talvez foi uma infância que teve algum tipo de cuidado, mas não teve exatamente todos os elementos necessários do amor, que seria o respeito, a responsabilidade, a confiança, o compromisso, né, o cuidado e a sabedoria. Ou seja, essa combinação de elementos, não estou falando que seja única, seja perfeita, seja a definição master, mas eu achei uma definição bem interessante, bem
bem concisa de elementos muito importantes realmente que precisam fazer parte e estar presentes no amor. Ou seja, às vezes a gente não encontrou isso na nossa vida e a gente fica entrando em relacionamentos que também não, esses elementos não estão presentes, achando que aquilo é amor porque foi aquilo que a gente aprendeu na infância, mas a gente às vezes nunca aprendeu a amar. E o livro ele vai nessa direção de nos ajudar a aprender sobre o que é o amor e realmente praticá-lo. Então, aprendendo e tendo uma definição clara, eu vou buscar as minhas relações, tanto agir dessa determinada maneira, né, com respeito, responsabilidade, enfim, mas também esperar receber e não vou querer permanecer numa relação onde esses elementos não possam estar presentes. Agora, quando a gente vai falar sobre o amor próprio, né, que daí ela introduz esse tema, mais especialmente no quarto capítulo. E ela dá a proposta de que agora, quando a gente vai aprender a se amar, que isso é um elemento muito importante, né? O cristianismo diz: amar ao próximo como a ti mesmo. Claro, tem muitas maneiras de interpretar e de olhar para essa citação, mas pensando na importância de nós nos amarmos, assim como nós amamos os outros, nos cuidarmos, a gente deveria trabalhar para desenvolver essas características, se a gente ainda não tem ou se a gente já tem, mas estender a nós mesmos, porque às vezes é muito fácil a gente respeitar outras pessoas, agir com responsabilidade com elas, confiar, enfim, ter um cuidado pelos outros, mas quando diz respeito a gente faz muitas vezes isso com tanto esforço, com tanto esmero, que acaba comprometendo o nosso cuidado, o respeito a nós mesmas. Então, esse é o processo que é proposto no livro, que eu acho que é proposto para a gente aqui. Por que eu quis falar sobre amor próprio? Porque eu vejo que nós, muitas vezes, na vida, avançamos em diversos aspectos, no aspecto profissional, no aspecto familiar, no acadêmico, enfim. Até que na mensagem desenvolvemos conhecimento, aprendemos, e tudo isso é muito importante, precisa continuar acontecendo, mas às vezes quando a nossa autoestima, a nossa autoconfiança não está bem firmada, mesmo com todas as conquistas que a gente tem, mesmo com todos os avanços que a gente faz, a gente ainda está habitando num lugar seguro, a gente ainda parece que não consegue atingir completamente a paz. E eu vejo que isso é por falta de amor próprio, né, que vai trazer também uma segurança própria, para falar também em termos de autoestima e de todas essas coisas relacionadas. Eu vejo também quando a gente entra no tema de amor próprio e autoestima, se a gente vai para as redes sociais hoje, né, para essa guerra de informação que a gente está, eu vejo que existe um discurso, essa importância da definição do que seria esse amor próprio, como construir essa autoestima, no que está embasado. Existe muita propaganda, eu diria assim, enganosa. Eu vejo muita gente associando hoje, assim, milhares de pessoas de todos os níveis, pessoas até que estão comprometidas com a ciência, associando, por exemplo, procedimentos estéticos à melhora de autoestima. Eu não consigo fazer essa associação tão fácil, achar de que se eu fizer algo para, sei lá, tirar minhas olheiras, tirar minhas rugas, aí a minha autoestima vai estar melhor. Eu não estou querendo julgar aqui, meu objetivo não é, e nunca vai ser julgar individualmente pessoas que façam ou deixem de fazer procedimentos estéticos, ou que seja a nossa questão nunca é pessoal, ela sempre é política. Então, a gente olhar não para essas pessoas pontualmente, mas para esse fenômeno social que nos faz acreditar que a nossa autoestima está atrelada à nossa aparência, por exemplo. Eu acredito que uma boa autoestima vai impactar na aparência, mas não que ela precise, né? O sinônimo de uma mulher que tem autoestima bem cuidada é uma mulher sem rugas, que não parece ter a idade que tem, sendo que na nossa sociedade, no mundo que a gente vive, mulheres de 40, 50 anos, elas têm, e homens e todo mundo, tem rugas, tem marcas de expressão, isso faz parte. E se livrar disso é um produto do capital, entende? O autocuidado isso é definido, né, por muita, enfim, pela repetição nas redes sociais, por exemplo, de que se cuidar isso é não ter rugas, estar bem cuidado, é estar com a pele toda esticada, isso vale maiormente para as mulheres, mas isso é um produto do capital, ele só é alcançado por
nível muito pequeno, uma parcela muito pequena e muito elitizada da sociedade, ou enfim, agora tem procedimentos mais baratos, o que quer que seja, mas ainda assim não está acessível a boa parte da sociedade que ainda enfrenta dificuldade para alcançar as necessidades e direitos mais básicos, né? Insegurança alimentar, enfim. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para redefinir, para fazer uma, uma contraproposta, digamos assim, né? Porque muito se fala, se conecta a autoestima a isso, não que talvez tenha um impacto na maneira como você enxerga a sua imagem pessoal, mas eu acredito que existem crenças muito mais fundamentais que precisam ser trabalhadas para que a gente possa realmente impactar a nossa autoestima. A Bel fala que a gente precisa entender as origens de uma autoestima frágil que vai lá na infância, né? A maneira como a gente foi ser socializado muitas vezes negativamente, isso tem um impacto em como a gente se enxerga hoje, mas que a gente precisa ir além e introduzir ativamente na nossa vida padrões de pensamentos positivos e construtivos que vão realmente ter um impacto, uma mudança na nossa autoestima. Gente, só uma coisa, eu não estou vendo os comentários do chat porque eu tô olhando minhas notas na mesma tela, então se alguém quiser falar, levantar a mão, eu não vou conseguir ver. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone e pedir para falar, tá bom? Qualquer comentário no meio da lógica, até queria que vocês fossem pensando junto comigo, raciocinando, se vier algum pensamento, alguma ideia, seria bem legal que fosse compartilhado. Você pode mandar o primeiro. Pode falar. Eu ativei aqui uma função que se alguém levantar a mão, ele vai tocar um sonzinho. Eu não sei exatamente. Espero que funcione. Ah, beleza. Obrigada. Pedro vai mandar o primeiro texto desses duas definições de amor que eu já falei, e já pode mandar o segundo, que é em relação, então, como que a gente vai introduzindo ativamente na nossa vida padrões de pensamentos construtivos e positivos para trabalhar a nossa autoestima. Aí, ela vem com um livro de outro autor que vai trazer 6 pilares. O livro é Autoestima e seus 6 pilares, de Nathaniel Branden, que eu acho que é um psicólogo que fala sobre temas de autoestima e tal. E ela vai, eu acho que o Pedro vai estar mandando aí os pilares, eu vou escrever no quadro, mas ela vai discorrer um pouco sobre, né? Ela vai citar coisas que o autor fala, coisas também que ela pensa, ideias, enfim, vai fazer aquela conversa com a proposta do autor, né? E eu achei bem interessante, eu vou escrever os 6 aqui, só para a gente ter no quadro, para auxiliar também. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais cuidadosamente, digamos assim, mais pausadamente, em relação a cada um deles. Então, o primeiro seria a prática de viver conscientemente. O segundo seria a autoaceitação. O terceiro, autorresponsabilidade. O quarto, autoafirmação. O quinto, viver com propósito. E o sexto, praticar a integridade pessoal. Aí uma coisa, para quem diz que o amor próprio, tem outra perspectiva sobre amor próprio, autoestima, que seria arrogância, que seria egocentrismo, quando a gente entende a importância, mais uma vez, de definir o que é o amor,
que isso seria buscar isso em relação a você mesmo, buscar o seu cuidado, a sua respeito a si mesmo, enfim, confiança própria. A gente entende que não existe nada de mal, de negativo, mas é simplesmente zelar pela própria, né, pela própria estabilidade, pelo próprio bem-estar, enfim, pelo próprio crescimento espiritual também. Então, isso é algo interessante a se notar. E outra coisa, que é, inclusive, o título do capítulo, eu não lembrava, nós não estava refletindo sobre esse tema, mas é a questão do compromisso, que é válido e necessário para todos os seres, todos os tipos de relações. Eu acho que, às vezes, as relações não dão certo, não vão para frente, não se estabelecem, se aprofundam, sejam de quaisquer tipo, porque falta compromisso de alguma das partes, porque você até pode gostar da pessoa, você até pode, enfim, se levar bem com ela, mas quando entra na parte de ter compromisso, de ter uma responsabilidade ali mútua com a pessoa, de ter que assumir as responsabilidades de uma relação, de se comprometer a isso, aí a relação acaba falhando, acaba não indo muito adiante. Porque muitas pessoas têm dificuldade de se comprometer em algo. Mas traz a lembrança de que todas as nossas relações, né, como cristãos, a gente já entende, é uma coisa que a Bel defende, como que ela luta para que a sociedade entenda que as nossas relações elas precisam ser pautadas no amor. Nós, como cristãos, entendemos isso. As relações precisam ser pautadas no amor, né? Tudo aquilo que a gente fizer, faça com amor. Tem vários princípios, mas definir o amor melhor nos ajuda nisso. Então, as nossas relações também precisam ser pautadas com compromisso. Eu acho que isso é algo muito importante da gente lembrar nossas relações como grupo, nossas relações, né? Ainda que a gente ainda tem essa distância, questão virtual, eu vejo que é muito importante a gente enxergar que se a gente quer viver aquele amor fraternal que está na Bíblia, além de todos esses aspectos precisa de compromisso, de comprometimento. E agora, para nós mesmas e nós mesmos, nós precisamos nos comprometer com o nosso bem-estar, com o nosso pessoal, falando de amor próprio, crescimento espiritual, com o cuidado de nós mesmas, porque, mais uma vez, nós estamos muitas vezes comprometidas em diversas relações, em diversos contextos, especialmente mulheres até sobrecarregadas, mas e o compromisso com nós mesmas fica em último lugar. Eu acredito que essa relação precisa ser invertida. Estamos aí com o ano começando e que isso possa ser precisa desse tema também, pensando que a gente possa ser lembrada da importância e ver algumas ferramentas da importância da gente executar isso, né? Esse compromisso com nós mesmas também. Então, o primeiro, a gente vai fazer um repasso sobre os 6 pilares, né? Então, o primeiro seria a prática de viver conscientemente, mas como que isso pode me ajudar a ter uma autoestima, né? Lembrando que é uma construção, os 6, eles formam um todo, que eu achei bem interessante, que eu acredito que realmente pode ser um aliado para a gente desenvolver e manter uma autoestima, um amor próprio saudável. Se alguém quiser fazer um comentário do como acha, né, só por esse pequeno enunciado, como isso poderia ajudar a autoestima, se tem algum pensamento, pode compartilhar. Mas qual que é a proposta que vem aí? Viver conscientemente teria a relação com pensarmos criticamente sobre nós mesmas e o mundo em que a gente vive. É buscar estar consciente de tudo que orienta as nossas ações, propósitos, valores e objetivos. E nos comportar de acordo com aquilo que a gente vê e aquilo que a gente sabe. Então, fazer perguntas tipo quem, o que, quando, onde, por quê. Esse primeiro pilar me lembra, né, a questão da meditação, do mindfulness, de nos conectarmos com nós mesmas, mas de além, né, da meditação, reflexão como um todo, de não viver simplesmente uma vida sem estar consciente daquilo que a gente está fazendo. O que eu quero? Quais são os meus valores e meus objetivos? Quais são as ações que eu estou tomando de acordo com isso? Em que contexto eu estou inserida? Isso vai envolver pensar no passado, pensar nas coisas que marcaram a nossa infância, mas também vai nos permitir pensar
nos contextos em que eu estou hoje, e o que eu posso fazer hoje, né, para realmente buscar aquilo que eu quero, ou qual que é o contexto que eu tenho, o que eu posso fazer a partir disso, estar consciente da nossa situação, não, às vezes eu estou numa situação negativa, numa situação que eu não gosto, eu nem penso muito sobre isso, nem penso muito sobre como eu me sinto, eu só vou vivendo as coisas de maneira assim, sem pensar e sem refletir sobre isso. Então, a Bel fala sobre isso, sobre a importância da reflexão, e que essa reflexão pode e deve, né? Quando puder falar, viu? Pode falar, Petra, eu acho que eu não ouvi, não ouvi o Pode? sinal. Aham. Não, desculpa, é que enquanto você fala, eu estou meditando já, pensando. Eu aprendi com a minha mãe, quando era criança, que todos tinham razão, a gente nunca tinha. Nós Uhum. tínhamos sempre que deixar as pessoas serem primeiro. E a religião nos ensina isso também. Nós fomos crescidos, eu e meus irmãos e irmãs, como se nós fôssemos um tapete que as pessoas podiam passar por cima. Isso prejudicou muito a nossa vida, de todos nós. Uhum. Bem, então, pensando bem direitinho, ultimamente eu estou com muitos problemas de saúde seríssimos. E depois eu comecei a refletir que, na realidade, eu fui culpada sozinha, porque eu pensei muito nos outros e esqueci de mim mesma. Por isso que agora eu estou mudando completamente a minha vida para que eu possa me restabelecer. Eu não sei se acontece com alguns, mas comigo acontece muito. E eu agora estou vendo que todos meus problemas de saúde, que veio tudo de uma vez, inclusive diabetes. Tudo isso foi porque eu sempre luto pelos outros, nunca por mim. E aprendemos isso a vida inteira na religião. Entendeu? Eu não sei se isso vai servir para alguma coisa nessa aula, mas eu queria pedir, por favor, que as pessoas cuidem de si mesmas, porque isso é muito importante para poder você cuidar de quem você ama. Uhum. Era isso, Lara, desculpa aí. Imagina, Petinha, muito obrigada por esse depoimento. Com certeza não é algo só teu, não é uma experiência só tua, como a gente colocou ali, a gente acaba se anulando, e é exatamente isso. E até ela vai comentar sobre isso, como é um livro feminista, né? Especialmente quando ela fala na autoafirmação, mas de que nós somos ensinadas a nos anular. Ela fala, ao menos a criação dela, de que os irmãos podiam falar, podiam retrucar, e estava tudo bem. Se elas retrucassem, se elas falassem algo, elas eram faladas que isso era feio, que a menina não fazia isso, que ninguém ia querer elas. Enfim, então essa foi a educação que ela recebeu, mas existem milhares de educações, a maior parte de uma educação desigual, uma educação patriarcal em diversos níveis de interseccionalidade. Às vezes a pessoa é humilde, ela aprende que ela precisa como a Teta falou, ser o tapete de todo mundo para poder ter valor. Então, acho que é uma revisão dos valores daquilo que nós somos, para então começar a nos enxergar, até eu ia falar isso no próximo ponto, a nos enxergar como iguais. Eu acho que esse é o desafio, é isso que a mensagem vem nos trazer, esse equilíbrio. Sinto muito, Petra, por tudo que tu passou, e espero que tu, com certeza, né, já está começando esse processo de revolução de alguma forma. Espero que tu encontre o acolhimento necessário, e conta com a gente nesse processo, porque não é um processo fácil, né? Mas estamos juntas e juntos, comprometidos uns com os outros nesse crescimento espiritual que todos nós temos que ter, né? Que envolve também a questão ali da autoestima, do autoapreço, de como nós enxergamos nós mesmas, de nos priorizar também em muitos momentos. E o próximo passo seria a autoaceitação, aceitar quem nós somos, entender que, se eu entendo o contexto que eu tô, eu aceito. E eu vejo que essa aceitação e essa consciência em luz da igualdade é aceitar que nós somos iguais. Isso é o mais difícil, esse é o equilíbrio que eu disse antes, que a mensagem nos traz. Aceitar que nós somos iguais significa que o outro é igual a mim e que eu sou igual ao outro, a outra. Ou seja, se eu estou muito acostumada a colocar as pessoas lá em cima, as pessoas num pedestal, isso é natural, a gente vive num mundo desigual, não é que o problema não somos nós.
mais uma vez, o problema nunca somos nós, o problema é político. Mas a gente tem que ver como esse problema político nos afeta pessoalmente, porque nos afeta individualmente, e como a gente vai fazer para viver uma vida mais plena e mais igual a partir da verdade que a gente tem. Então, se eu coloco um outro no pedestal, e todos nós colocamos de acordo com o poder, de acordo com o status, de acordo com o que seja, né, que nós fomos ensinados, socializados, a gente precisa entender que qualquer pessoa, essa pessoa com mais poder, com mais arrogância, o que seja, ela é simplesmente um igual a mim. Então, todos os direitos, as honrarias, o que seja que essa pessoa merece, eu também mereço. O meu igual ali ao lado, que não tem nada, também merece. Então, eu vejo que esse pensamento é em si revolucionário, porque nós não estamos em patamares iguais, não tem como dizer. A gente está numa sociedade cheia de níveis de opressões e de poder completamente dispares. Mas nós precisamos nos entender e nos enxergar como iguais, que a gente tem direito, a gente merece amor, a gente merece tudo aquilo que a gente dá tão bem e tão facilmente, com tanto esforço, às vezes, de uma vida inteira para os outros. E eu vejo, assim, eu estive com a minha avó esse período que eu estive no Brasil por um tempo, e eu vejo, assim, quanto uma geração, ela tem, acho que, idade semelhante da PETA também, uma geração foi ensinada de mulheres a serviço que a vida inteira foi se entregar. Quando elas ficam sozinhas e percebem que elas precisam se cuidar, é todo um conhecimento, é todo como se fosse uma sair de uma caverna e encontrar a luz, digamos assim, até essa é a ilustração que a Bell Hooks usa no final do capítulo, que eu pretendo ler. Mas, enfim, então, eu vejo que o processo do encontrar o amor próprio e se autoaceitar nas condições que nós temos, mas apesar das condições, nos entender como iguais, as nossas condições, nossos contextos não são iguais. A gente precisa entender, ter consciência, aceitar. Mas a igualdade intrínseca, o valor intrínseco que cada um de nós temos, a necessidade de cuidado, de carinho, de direitos humanos, ela é igual a todos os seres humanos. Ninguém Claro. merece mais honra, mais cuidado que ninguém. Cris, por favor. Então, primeiramente eu quero dizer para a Petinha que eu me senti representada por ela, pelo testemunho dela, e eu compartilho também disso, mas acrescentar, né? Mas não, acrescentar isso, eu acho que você já falou um pouco aí, de que as mulheres assim, as mulheres em si, né, elas compartilham assim desses mesmos prejuízos vindo da educação, da sociedade, de todos os lados, de que ela precisa ser, né, quem vai servir e nunca ser servida por ninguém e não olhar para si, mas olhar para os outros, cuidar dos outros. E quando a Petinha toca na religião, a gente vê aí, é muito real, mulheres que se sujeitam a violência doméstica, violência de todas as formas, porque principalmente as casadas, né? Porque o marido é a cabeça do lar, né? Porque as mulheres devem ser submissas, né? Então elas vão perdoar, elas vão aceitar um monte de situações, porque o que Deus uniu, ninguém separa, né? O homem não separa, e aí vai indo mais um monte de coisas que a religião traz, enfatiza, e as mulheres já com essa bagagem de coisas que ela precisa se submeter e se esquecer para ser realmente uma mulher cristã, e aí vem isso tudo e ainda pesa ainda mais, né, nas situações de vítimas de violência e de diversos tipos de violência, né? Não só as casadas, mas eu trouxe esse tema, essa parte mais para como as religiões, né, pregam isso, e aí uma mulher fica
totalmente incapaz, ela se sente incapaz de dar um grito, de levantar a mão e dizer, não, peraí, e o amor próprio, né? Porque Deus disse que a gente deve amar o outro como a nós mesmos, mas estou causando uma violência mesmo, né? Se eu permitir e permanecer. Muito obrigada, Cris, maravilhoso teu testemunho, teu pensamento também. E, assim, alguém Lara, queria... Pode falar, por favor. Lara, eu queria colocar também um ponto. Oi. Para me dar uma roupinha de banho? Vai, achei. Então, Lara, eu queria também colocar nesse ponto da autoaceitação e também viver conscientemente enquanto uma mulher preta, porque a autoaceitação, enquanto sendo uma pessoa preta, ela ela abrange muito mais. E a gente sabe, né, que nós precisamos uma reparação, enquanto, né, você coloca que tudo é também político, né, nós sabemos que é uma reparação enorme com relação a isso. Só um minuto, por favor. E então, se tratando também enquanto pessoas, porque nós precisamos pessoalmente também ver esse lado, eu posso testemunhar aqui também, como a Cris falou, eu também compactuo com o testemunho da Petinha, entendo. Entendo o que eu posso dizer assim, não é entender, né? Mas cada um tem as suas formas, suas características, mas a gente compartilha disso enquanto mulher, né, até uma mulher mais madura e mais velha, né? E colocando a respeito de ser mulher negra, que aí a gente tem, se a gente for colocar como degraus para chegar à autoaceitação, a gente ainda tem vários degraus antes da autoaceitação para atravessar, para chegar à autoaceitação. Porque até mesmo desde criança, infelizmente, isso vem mudando, mas a gente já escutava das nossas características como sendo ruins. Tudo era colocado como ruim, né? Pouquíssimas vezes você ouvia algo como uma autoafirmação de quem você era. Então, você vive se comparando e quando você, falando de mim, da minha experiência, quando você chega a uma idade em que você pode fazer por si, entre aspas, mas fazer, eu falo financeiramente, as primeiras coisas que você deseja é se fazer parecida com as outras pessoas que não são negras. E isso já assim, posso colocar como um atraso, e para chegar à autoaceitação, aí é mais distante ainda, fica mais distante ainda. É bem delicado esse assunto que você está trazendo, eu sei que você sabe disso e está tentando passar para a gente da melhor forma possível, e eu espero que todas as pessoas aqui ouvindo, vai nos tocar a todas, de alguma forma, e que a gente possa ter essa sensibilidade e compaixão conosco mesmas, porque até passar por todo esse processo aí, eu vou dizer para você sinceramente, eu só consegui entrar nesse processo conscientemente depois que eu comecei a ouvir de uma psicóloga, que ela foi me levando neste caminho, que é um caminho árduo também, mas a gente consegue progredir, a gente consegue realmente se autoaceitar. Até mesmo, eu vou colocar mais uma vez, enquanto uma mulher negra, eu fui me reconhecer realmente uma mulher negra há muito pouco tempo.
Rê, maravilhosas suas colocações também, muitíssimo obrigada. E, enfim, falou tudo e mais um pouco. Muita coisa a se pensar e lembrar com certeza que são um tema delicado, e eu acho tão delicado, tão importante, porque o patriarcado e todas as suas camadas em níveis diferentes, níveis de opressão, ele consegue nos deixar todas, em algum nível, algumas em níveis muito mais extremos do que outros, inseguras, desconfiando de nós mesmas, sem amor próprio, sem autoestima, sem segurança para levantar a nossa voz. E eu acho que o feminismo, ele vai tentando, né, quebrar essas barreiras. E eu acho que, eu até, enquanto eu preparava o estudo, eu sempre lembrava o teu pedido, Rê, da semana passada, que nós nos olhemos com mais misericórdia. Porque eu acho que, às vezes, a nossa tendência, como nós estamos nos ambientes, desde muito pequenas, sendo colocadas como insuficientes, não importa o quanto a gente sirva, não importa o quanto a gente tente ser boas meninas, comportadas, quietas, boas na escola, o que seja, sempre numa perspectiva de insuficiência, sempre tem algo mais, sempre tem alguém para nos compararmos e para irmos, né, para estarmos faltando algo na gente, enfim, nunca atendendo as expectativas alheias e criadas para atender expectativas alheias. Enfim, então, ter misericórdia com nós mesmas, tanto entendendo que a gente não precisa cumprir essas expectativas e que a gente não é suficiente, mas entender que esse não vai ser um processo fácil, que não é assim, então eu não preciso cumprir expectativas, então as minhas ansiedades para cumprir essas expectativas vão sumir em um estalar de dedos, ou simplesmente, né, de maneira muito fácil, simplesmente ter consciência da opressão, né, de tudo aquilo que a gente vê, não faça com que ela desapareça, e não nos traz simplesmente o processo de amor próprio é um processo eu diria, de uma vida ainda mais num ambiente patriarcal, machista, homofóbico, racista. Ele é um processo com muitas, eu diria até idas e vindas, com muitos. Não se faz de uma maneira linear, né? Como se fosse uma prova que eu tenho que só assinalar as coisas certas, os enunciados corretos e rejeitar os errados. Ele envolve. Estamos na vida, estamos com relacionamentos, estamos com gatilhos, estamos com questões. Então a gente não vai conseguir fazer isso de maneira linear, simples e fácil. E aí cabe misericórdia sempre. Assim como nós temos muita facilidade, geralmente, de ter misericórdia para outras pessoas, especialmente para homens, né? Que, enfim, as exigências deles às vezes não são tão duras quanto as nossas. A gente ter misericórdia, olhar com misericórdia pra gente, olhar que a gente ainda está aprendendo, que talvez a gente não vai conseguir com tamanha facilidade, da rapidez que a gente gostaria, na velocidade dos nossos impulsos e desejos, né? Porque existem muitas camadas de opressão, muitos contextos que nos impedem disso, mas a gente ter um objetivo e buscar avançar a ele aos poucos, eu acredito que é importante e válido, sempre com muita... Minha psicóloga fala isso, né, geralmente é um processo esse processo que é mais facilmente feito em terapia, né? Mas não é fácil, e terapia é um privilégio, então tudo isso precisa ser entendido, né? Não olhar com as mesmas exigências para todo mundo, porque não é possível, não estamos todos na mesma pele. Enfim, mas a minha psicóloga fala, olhar com gentileza, seja gentil, e essa é uma frase que às vezes eu repito, quando eu me pego tendo um pensamento de muita exigência, rigidez, né? Enfim, fui criada num contexto bastante rígido. Eu tento olhar com gentileza, olhar com gentileza para mim mesma e repetir essa frase e algumas outras é algo que me ajuda. E essa é uma das ferramentas que a Bell Hooks ela traz justamente nesse processo inicial, né, de falar dos pilares. E ela fala sobre a importância de frases motivacionais, que é algo que eu acho alguém que já deve ter tido contato, eu tive contato em terapia, até trouxe aqui meus papeizinhos de frase que minha psicóloga me fazia ter colado na parede, enfim, frases para você repetir, especialmente às vezes quando você está tendo um pensamento negativo, para basicamente tentar lutar contra os seus pensamentos
negativos e para tentar instituir pensamentos, crenças positivas, crenças diferenciadas. A gente às vezes está acostumado a ter crenças negativas, crenças pessimistas, claro, pelo contexto, né, que nos leva a isso, e tentar combater esses pensamentos com frases motivacionais. É uma alternativa, não é que vai solucionar todos os seus problemas, mas a Bel até comenta que ela tinha dificuldade de acreditar, mas a cunhada dela, que trabalha com dependentes químicos, insistia para ela até que ela começou a usar. Ela falou que ajudava a ela ter uma injeção de energia. Ela fazia isso na meditação matinal, e às vezes em momentos que ela estava tendo, acho que, conflitos do dia a dia, ela usava. Uma das frases que ela usava, que eu acho muito boa, eu anotei aqui, é: estou rompendo com antigos padrões e seguindo com a minha vida. Estou rompendo com antigos padrões e seguindo com a minha vida. Então, às vezes, a gente está... A coisa da pressão... Quando a gente começa a romper os antigos padrões, aí que as pessoas sentem e às vezes começam a dificultar o nosso caminho ou nos pontuar coisas negativas. Enfim, eu já passei por esse processo várias vezes. Às vezes ainda passo. Mas... E essa frase que ela coloca, estou rompendo antigos padrões e seguindo com a minha vida, eu injetava em mim dela. Eu acredito que, pensando para mim, na minha vida, é uma coisa que também me ajudaria a seguir, né, o dia a dia, os desafios, e a tentar combater e não dar voz para esses pensamentos que, sim, eles vão vir na nossa mente, porque a gente está acostumada a viver a vida inteira escutando eles, e a gente não vai deixar de ouvir até Cristo voltar. Falando em termos da sociedade, a gente sempre vai ouvir voz de que a gente é insuficiente. Então, a gente tem que tentar encontrar maneiras, não estou falando que vai ser um processo fácil, mas de combater isso. Essas frases motivacionais, a Bell Hooks comenta como uma alternativa que funcionou também para ela, pessoalmente funcionou também para mim, e que eu coloco aí como uma tentativa para a gente pensar. Uma frase que eu tenho, que eu botei aqui, agora compartilhando uma frase minha. O caminho pode ser difícil, mas eu conheço a luz. Então, quando eu estou, às vezes, passando por dificuldades, se tá difícil em diversos aspectos, seja mundial, seja pessoal, às vezes isso me impacta muito, eu lembrar, o caminho pode ser difícil, mas eu conheço a luz. Trazer algo que me traga esperança e pessoalmente me ajuda. E essa alternativa que ela dá no livro, né, que não é só dela, mas enfim, que ela lembra, traz esse aspecto, me lembra um preceito, digamos, que está também nos livros de Ellen White, que fala sobre a questão dos pensamentos e dos sentimentos, a importância da gente tentar controlar isso. E eu vou ler um texto de Ciência do Bom Viver, 491.3, pode colocar lá, que diz que necessitamos ter um constante sentimento do poder enobrecedor dos pensamentos puros. É nos bons pensamentos que reside a única segurança para cada alma. O ser humano, como imaginou a sua alma, assim é. A faculdade de dominar desenvolve-se pelo exercício. O que a princípio parecia difícil torna-se fácil pela repetição constante, até que os retos pensamentos e ações acabam por ser habituais. Se quisermos, podemos afastar-nos de tudo que é baixo e inferior e elevar-nos para uma alta norma. Podemos ser respeitados pelos seres humanos e amados por Deus. Mais uma vez, eu coloco de uma maneira simples, como se fosse muito fácil, mas eu acho que essa é uma alternativa de nos ajudar a controlar os pensamentos. Então, às vezes, ter frases, quando na vida sempre vai ter coisas que nos trazem um gatilho. E às vezes ter frases prontas para lutar contra esse gatilho podem ajudar a tentar manter os pensamentos de uma maneira mais gentil, né? Esse é o objetivo, de uma maneira mais gentil conosco mesmos. Não é fácil, é um processo, mas é uma alternativa que eu acredito que, e por experiência eu sei que dá certo, e aqueles que tiverem vontade de usar, eu acho que pode ser um aliado nesse processo. Talvez algumas já até usem, né? O próximo é autorresponsabilidade, que seria assumir responsabilidade pelas minhas ações, objetivos, pela minha vida e bem-estar. Porém, estamos falando de uma feminista negra que luta especialmente, né, pelo movimento antirracista. Então, ela não ia parar por aí. Eu vou ler um trechinho do livro, da página 97, que ela diz assim: assumir a responsabilidade não significa negar a realidade da injustiça institucionalizada. Por exemplo, o racismo, o machismo e a homofobia criam barreiras e incidentes concretos de discriminação. Simplesmente assumir responsabilidade
não significa que possamos impedir que atos discriminatórios ocorram. No entanto, podemos escolher como reagimos aos atos de injustiça. Assumir a responsabilidade significa que, diante de barreiras, ainda temos a capacidade de inventar nossa vida, de mostrar nosso destino de formas que ampliem nosso bem-estar ao máximo. Todos os dias praticamos essa transmutação para lidar com realidades que não podemos mudar facilmente. Ou seja, entender que a gente tem um nível de responsabilidade, mas somos impactados por diversos níveis de opressão. A interseccionalidade, para mim, é uma das coisas mais, eu sempre falo disso, porque para mim, é uma das coisas mais fortes e importantes para a gente ter, martelar na nossa cabeça, né, que nos livra muitas vezes da comparação, uma comparação que geralmente só nos incapacita, ter que entender que nós temos nossas capas de opressão que são diferentes de qualquer pessoa, mesmo que seja um irmão meu, mesmo que seja uma pessoa muito próxima a mim, um gêmeo, as capas, uma gêmea igual a mim, as capas de opressão ainda são diferentes para cada pessoa, porque cada pessoa tem sua história, sua genética ainda assim única, né, com as mutações aí possíveis, e todas as questões. Então, isso é algo importante a gente entender, mas entender que a gente pode ter algum nível de responsabilidade no tentar dar o nosso melhor com as ferramentas que a gente tem. E lembrando que com as ferramentas que eu tenho, e eu não vou conseguir me comparar com as ferramentas que fulano, ciclano tem, mas tentar fazer com aquilo que eu tenho, sempre entendendo essas capas de opressão, que estamos numa sociedade injusta, e entender também, eu vejo nessa questão que tem as questões de saúde mental, que isso às vezes nos tira às vezes a capacidade, eu até diria, dependendo do nível, de reagir e de conseguir fazer muita coisa. Então, às vezes, a autorresponsabilidade que uma pessoa com saúde mental tem, se ela tem acesso a buscar tratamento, buscar tomar os remédios, seja, enfim, inclusive fazer aquilo, e a partir do momento que vai tendo mais ferramentas, o cérebro vai reagindo aí a continuar de acordo com, né, as ferramentas que a gente tem, mas lembrando que não, esse não é um discurso jamais de meritocracia, de eu posso, você também pode, seja responsável. Não é esse a questão, né? Com bastante consciência do mundo que a gente vive, do mundo injusto e das limitações que cada um tem, mas eu acho que a gente tentar os recursos, né, que temos, às vezes, às vezes, as ferramentas de reparação que às vezes até o Estado oferece, enfim, a gente tentar fazer bom uso disso. Eu acho que é mais nesse sentido, mas sempre com muita gentileza e misericórdia, olhando nós mesmas. O próximo eu gosto muito, que é a autoafirmação, número 4, que vai para aquela questão várias questões, mas vai de alguma forma para a questão da infância, que a Petra trouxe depois, né? A gente continuou falando sobre, mas a autoafirmação seria a disposição de se posicionar em favor de si mesma, de querer abertamente. Não, peraí, acho que eu estou lendo o que eu escrevi à mão, tá meio difícil. Vou recomeçar. A disposição de se posicionar em favor de si mesma, de quem eu sou abertamente, de me tratar com respeito em todos os encontros humanos. Eu achei lindo, maravilhoso isso aqui. E por que tem a ver com o que a Petra falou da infância? Porque geralmente é na infância que a gente é constrangido. Quando a gente é desprezado, ou humilhado, seja na escola, seja em casa, ou a gente aprende padrões, às vezes, com nossos pais. Não porque eles nos desprezem e humilhem, mas porque eles têm umas visões muito limitadas sobre si e transmitem isso para os filhos, né? Que isso faz com que a gente tenha dificuldade de nos afirmar. Às vezes a gente tem até consciência, mas a gente não consegue ainda, isso é um processo também, tudo aqui é um processo, mas nos posicionar em favor de nós mesmos, mas saber que esse é um direito nosso também, todos nós temos direito de nos posicionar sobre quem nós somos e não sobre quem nós deveríamos ser para agradar ou atender expectativas de fulano ou ciclano, que é isso que muitas vezes a gente é ensinado, então também é um padrão a ser desconstruído, mas também que não é fácil, porque são questões de uma vida. Eu gosto muito dessa parte de me tratar com respeito em todos os encontros humanos, eu acho lindo, eu acho misericordioso, eu acho que é algo que a gente é difícil de buscar. Eu falo por mim, né? Ainda no meu contexto, às vezes, especialmente familiar, de me tratar com esse respeito, de exigir esse respeito. Se a pessoa não me dá respeito, saber me retirar, enfim, não é fácil, não é assim linear. Às vezes parece não, porque não é possível nem em todos os contextos, mas tem esse como um objetivo de
saber que se eu sei quem eu sou, eu posso me posicionar, eu posso me afirmar, eu posso lembrar as pessoas em alguns momentos quem eu sou, que eu sou um ser humano de direitos, talvez não essas palavras, mas com atitudes, né? Esse é um objetivo também. E buscar me tratar com respeito em todos os encontros humanos, sabendo que a gente não vai ter sucesso em todas essas tentativas, porque a gente vem de um contexto que só nos constrange em muitos aspectos, então a gente tratar com paciência, com gentileza esse nosso progresso, né? Enfim, mas essa também é uma questão que a Bel comenta que a gente sabe que é uma ameaça, é vista na sociedade como uma ameaça à feminilidade, a mulher que se afirma, que sabe o lugar dela, que não tem medo de falar, que não está ali para ser submissa e simplesmente obedecer às ordens e expectativas alheias. Uma mulher assertiva, né, que não é nem passiva nem agressiva. Geralmente a mulher assertiva ela é identificada como agressiva, ela não precisa ser agressiva para às vezes um homem agressivo ele é tido como assertivo, e uma mulher assertiva é tida como agressiva. Então, todas essas questões não facilitam para que a gente tome essa decisão. E quando a gente toma, né, gera esse ambiente também de hostilidade, porque a sociedade não está acostumada a mulheres que não sejam ali para agradar, sejam ali para ser, para existir e também, claro, respeitar os outros assim como exige respeito. Então, essa era o quarto passo que eu particularmente gostei bastante, acho bem importante, né? Mas entendendo que é um caminho para a gente conseguir alcançar isso. O quinto seria viver com propósito, e também é o mais um que eu gostaria de ler aqui, que ela define como viver com a prática não, é só viver com um propósito mesmo. Isso implica assumir a responsabilidade de criar objetivos conscientemente, de identificar as ações necessárias para alcançá-los, garantir que nosso comportamento está alinhado com nossos objetivos e prestar atenção ao resultado de nossas ações para que vejamos se elas estão nos levando aonde queremos ir. Bastante coisa. Mas, basicamente, ter objetivos. Eu acho que propósito, nós estamos na mensagem como cristãos, ainda mais nessa mensagem maravilhosa, todos nós temos o propósito de alcançar igualdade, de buscar de viver uma vida assim. Eu acho que isso já faz muita diferença na nossa construção pessoal. E viver buscando traçar esses objetivos. E o feminismo nos traz isso, nos faz ter objetivos na vida, porque antes o meu objetivo era só, eu era limitada, talvez a só estar em casa cuidando dos filhos, isso, aquilo. Agora eu posso traçar objetivos além, posso buscar e posso ir além, buscar coisas além, né? Então esse seria o quinto passo, ter propósitos de vida, ter coisas pelas quais lutar, viver. Eu acho que isso nós já compartilhamos, né, de propósitos semelhantes, mas individualmente também podemos construir isso. A perspectiva que a Bell Hooks traz nesse quinto pilar também seria em relação ao trabalho, em relação ao trabalho como também um propósito de vida. Mas ela comenta que não que é privilégio de alguns conseguir trabalhar naquilo que almeja, que sonhou e tal, que é uma questão, né? É um recorte, digamos assim, da sociedade bem pequeno que consegue realmente trabalhar naquilo que o motiva, que é com propósito, mas que ela pessoalmente já trabalhou, ela conta alguns relatos, já trabalhou em profissões que ela não gostava, que ela achava insuportáveis, mas que a maneira que ela precisava daqueles empregos, né, nesse contexto, que ela tentava lidar com isso, era dando o melhor dela, que tentando dar o melhor dela, fazia com que ela tivesse mais satisfação, que ela estivesse comprometida, e até quando ela fosse buscar algo melhor, ela já tinha essa autoestima formada de que não, aquilo que ela fazia bem feito, e ela dava o melhor dela, e isso promove bem-estar, segundo a autora. E isso, para mim, me lembra aqueles versos na Bíblia que diz, tudo aquilo que você tiver a mão a fazer, faz-o conforme as suas forças. Está em Eclesiastes 9:10, e Colossenses 3:23 também tem algo que diz que tudo que fizer, faça com o coração, como se fosse para Deus e não para os homens. Né? Isso, para mim, traz um princípio de igualdade, né, no trabalho, tudo aquilo que a gente estiver fazendo, lembrando que quando a gente serve os seres humanos, a gente está servindo a Deus. Mas em Eclesiastes 9:10 eu gosto desse porque ele diz, tudo que tiver à mão, faz-o conforme as suas forças. Ou seja,
tem a ideia de limite aí, porque é conforme as suas forças, não conforme o ideal, o melhor, a perfeição, porque muitas de nós fomos criadas em padrões extremamente rígidos, em que nos exigiam a perfeição sobre-humana, e aprendemos a fazer as coisas muito bem feitas, mas feitas de um nível que até desgasta a nossa força, a nossa energia vital, a nossa energia mental. Então, lembrar que é aquilo que a gente tem que trabalhar, fazer as coisas bem feitas, mas fazer conforme as suas forças, conforme os meus limites, as minhas limitações, me respeitando e cuidando de mim mesma também, né? Porque se a gente não tiver a nós mesmas, a gente não tem mais nada nesse mundo, né? A gente não tem nem como experimentar o mundo, nem como viver mais nada, digamos assim. Então, esse foi o quinto, viver com propósito. E o último, o sexto, seria para praticar a integridade pessoal. A Bell Hooks nem comenta sobre, acho que ela esquece, ela fala que o sexto é o viver com propósito e ela esquece de praticar a integridade pessoal. Mas isso eu acho que é uma questão fácil, né? Praticar e nos cuidar física, mental e espiritualmente é fácil entender, nem sempre é fácil conseguir executar isso, mas também é um processo que devemos, digamos assim, tentar estar nesse caminho. Eu acho que essa é a grande questão do amor próprio, não é fazer tudo no 100% e conseguir todos, digamos, esses 6 pilares maravilhosamente, super bem. Não, é estar tentando, estar lidando com gentileza, tentando se cuidar, tentando, seja fisicamente, comer bem, praticar exercício físico, enfim, mentalmente, se respeitar, estar em ambientes, né, em ambientes que respeitem nossa saúde mental, espiritual, se cuidar, fazer uma meditação, enfim. Então, tá buscando fazer isso, sabendo que a gente não vai ter um caminho perfeito, uma vida perfeita, nenhuma autoestima perfeita nesse mundo, porque é difícil, mas eu acho que a gente pode trabalhar e é um caminho constante e nos puxar umas às outras também, uns aos outros, rumo ao amor próprio, à segurança própria, à autoaceitação, tudo, mas com muita compreensão, misericórdia uns com os outros e a nós mesmas, e também com muita gentileza. E essa aqui, praticar a integridade pessoal, eu fico pensando, uma coisa que me faz pensar é que geralmente baixa autoestima ela está associada às mulheres, e não com a visão mental, mas vamos pensar no pensamento social ali, né? Na cosmovisão social de que as meninas têm problema com autoestima, com aparência, isso, aquele outro. E geralmente, até estava vendo, tem uma pesquisa que ficou famosa, que ficou popular, foi da Globo, eu acho que algum instituto da Globo que fez, que falava que 3% dos homens só se consideravam feios e que, enfim, o resto ou se considerava na média ou acima, enfim. E a gente tem essa imagem, às vezes, do homem que se considera que tem muito poder e que se acha o cara e tal, mas, às vezes, esses homens que se têm muito poder e que se acham o cara e que se demonstram uma autoestima, em alguma visão superficial, boa, muitas vezes, eles têm comportamentos de risco que afetam a integridade pessoal, seja o uso exacerbado de álcool e drogas, que a gente sabe que é mais frequente em homens, seja uma direção de risco, né? A gente sabe que é mais os homens que a porcentagem de homens jovens que morrem no trânsito, por exemplo, em acidentes de trânsito é muito maior também por esse comportamento de risco no trânsito. Ou seja, a autoestima também não é isso, não é um ego inflado que se acha, que na verdade nem tem autoconsciência sobre o que é e nem busca a integridade pessoal, por exemplo. A autoestima é um conjunto, um todo, não que seja só isso, mas isso é uma proposta que eu acho que pode acabar nos auxiliando nesse processo e lembrar que é um processo de uma vida, e eu acho que um dos mais básicos, pelo menos a minha psicóloga me lembra sempre, desde o início até hoje, é lidar com gentileza com nós mesmas, e é saber que é um processo que não vai ser perfeito para todo mundo, que a gente está no mundo de pecado, ou seja, é difícil, não é fácil, mas a gente pode procurar ajuda, às vezes a gente não tem condições de ajuda psicológica, mas a gente pode buscar ajuda em amigos, em amigas, em pessoas de confiança. Eu lembrei agora que eu queria ler o último capítulo o último parágrafo para finalizar, da Bell Hooks. Diz assim, o último parágrafo desse capítulo 4, sobre amor próprio. Em um mundo ideal, todos aprenderíamos na infância a amarmos a nós mesmos. Cresceríamos seguras de nosso valor e merecimento, espalhando amor aonde quer que fôssemos, deixando nossa luz brilhar.
Se não aprendemos o amor próprio na juventude, ainda há esperança. A luz do amor está sempre em nós, não importa quão fria seja a chama. Ele está sempre presente, esperando uma fagulha que o inflame, esperando que o coração desperte e nos leve de volta para a primeira lembrança de ser a força de vida dentro de um lugar escuro, esperando para nascer, esperando para ver a luz. Ela fala de uma maneira meio poética, né? Eu até gosto. Parece mais simplificado. Mas lembre-se que a luz do amor está sempre em nós. Acho que isso é uma frase motivacional boa também. Mas de que sempre há esperança. Não perder a esperança de nós mesmos, da nossa história, do nosso caminho, da nossa trajetória. Podem ter e terão muitas dificuldades, muitas barreiras, mas não perder a esperança que a gente pode, a gente tem valor, a gente é capaz e a maioria de nós estamos tentando. Isso é para mim uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. A gente está tentando. Se a gente está aqui, deixar nesse movimento, se a gente está aqui nesse estudo, né? A gente está tentando. A gente está tentando dar nosso melhor. A gente está, sabe? Para mim, a autoconsciência ali inicial, ela precisa também tentar olhar todas os nossos avanços, nosso progresso nos últimos anos. Talvez seja coisa que a gente não progrediu tanto, talvez seja coisa que a gente retrocedeu, mas eu tenho certeza que todas aqui e todos aqui tiveram algum progresso. É muito proveitoso a gente parar e olhar para isso e nos agradecer por esse progresso e saber que a gente pode continuar no nosso ritmo progredindo e progredindo rumo à paz com nós mesmas, né? Enfim, era isso, gente. Acho que eu passei um pouquinho do horário, mas tem vários comentários. Alguém gostaria de comentar algo mais? Não deu atenção nisso. Ah, tá bom. E ainda assim, depois de estudarmos muito, ainda chegamos ao reconhecimento de como somos contraditórios enquanto humanos, com certeza. Uma frase que a Gabi falou, uma frase que é de todos os amores o próprio, a frase do caminho pode ser difícil, mas eu conheço a luz. Enfim. Eu posso passar, assim, o autor do livro Seis Pilares. Eu vou passar no grupo, porque daí todos vão ter acesso e vai ficar marcado lá, né? Aqui, o chat vai embora. Mas então, se ninguém mais tem nenhum comentário, vamos terminar com uma oração. E muito obrigada mesmo pela participação daquelas que falaram, daquelas que escreveram no chat. É muito importante a gente saber que a gente está juntas, né, nesse caminho. Deus de amor, a gente aprende tanto de ti, mas a gente sabe também que a gente precisa aprender de nós mesmas. E muitas vezes nós mesmas não somos quem nos contaram ou quem queriam que a gente fosse. A gente é algo muito mais nobre, muito mais puro que aquilo que tu, Deus, nos projetou e nos criou para ser. Muito obrigada por isso, muito obrigada porque a mensagem de igualdade veio para dar ainda mais sentido ao valor que tu dá para uma alma. Nos ajude a entender também o valor que tu dá para nossa alma, porque em muitos contextos, em muitas situações, ninguém deu valor nenhum para a gente, ou muito menos que o valor que o pior que a gente poderia esperar. A gente pode ter muita dor no nosso coração em relação a isso, mas a gente agradece porque o Senhor não nos quer e não nos criou para isso. E a gente agradece, pede o teu poder, a tua misericórdia, mas também que a gente possa nos olhar com misericórdia, com amor e com gentileza, nesse processo de entender um pouco mais o propósito que o Senhor criou para cada uma de nós individualmente, o valor que o Senhor nos dá individualmente. Nós agradecemos muito por isso, agradecemos por tantas oportunidades que o Senhor tem nos tirado das trevas para a tua luz e agora está ainda nos ensinando a enxergar quem tu és e também enxergar quem nós somos. Muito obrigada por tudo isso. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.